Sudão do Sul é um país localizado na África Oriental, e nele podemos encontrar a tribo Dinka, que vive principalmente ao longo do rio Nilo. Suas ocupações são a agricultura e a pecuária tradicionais. Juntamente com os Tutsis de Ruanda, são das tribos mais altas da África e do mundo. A altura média masculina dos Dinkas é de 1,82 metros. Essa tribo representa cerca de 18% da população no Sudão do Sul, sendo assim o maior grupo étnico do país. Eles não possuem uma autoridade centralizada e se organizam em muitos clãs independentes que se relacionam entre si. A língua Dinka é uma das línguas nilóticas da família dessa classe do leste do Sudão. Assim como essa tribo, existem outras curiosidades que eu quero te contar sobre esse país africano. Então vem comigo, mas não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal se quiser continuar vendo conteúdos como esse. 1. Sudão do Sul é a nação mais jovem do mundo, porque se tornou independente do Sudão apenas em 2011, depois de passar por uma complicada guerra civil. 2. O país possui vastos campos petrolíferos que são a base de sua economia. Mas como não tem saída para o mar, eles precisam passar quase todos os oleodutos pelo Sudão, o que levou a vários conflitos que até suspenderam temporariamente a produção de petróleo. 3. A maioria das pessoas no Sudão do Sul vive em áreas rurais e subsiste com menos de $1 por dia. Muitos vivem com teto de palha, e 80% da população não tem acesso a serviços de saneamento básico. 4. As habitações tradicionais são chamadas de túqueos e geralmente são construídas com paus e barro, com telhados de palha e em forma circular. 5. A riqueza é medida em gado. Então é muito comum pagar um dono dos animais pela oportunidade de se casar com sua filha, caso haja vários homens competindo por ela. 6. Apenas 16% das crianças vão à escola e só 1,9% concluem o ensino fundamental. Então o país tem a taxa de analfabetismo mais alta do mundo. 7. É um país multilingüe, com centenas de grupos linguísticos, e existem pessoas que falam mais de 60 línguas indígenas, devido à diversidade de suas origens que provém de diferentes grupos étnicos. 8. O território tem uma grande abundância de vida selvagem, incluindo girafas, búfalos, leões, elefantes e antílopes. E o Parque Nacional de Boma é o lar de uma das maiores migrações de vida selvagem do mundo. 9. Estima-se que no Parque Boma cerca de 1,3 milhão de antílopes se movem pela paisagem em busca de bons pastos. O país tem tentado atrair o turismo para esse local para impulsionar sua economia. 10. O Parque Boma é uma área natural protegida, criada em 1986, que abrange 22.800 km² de pastagens e planícies aluviais. É um importante refúgio para o corvo de orelhas brancas, o tiang e a gazela de Mongólia. 11. Outros mamíferos grandes que vivem no parque incluem búfalos, elefantes, leopardos africanos, girafas, oryx, antílopes, guepardos, elândias, zebras, gazelas de Grant, bongos, leões e lechues do Nilo. 12. É um dos 27 países que não possui nenhum local registrado na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, existem 3 lugares em uma lista preliminar para serem nomeados. 13. Um dos locais que poderiam ser incluídos como patrimônio mundial é justamente a paisagem migratória de Boma Badingilo, que inclui 2 parques nacionais, conhecidos pelo fenômeno migratório das megamanadas que se movem simultaneamente. 14. Embora o sistema métrico padrão seja usado oficialmente nessa nação, também é utilizado um sistema muito diverso, baseado em padrões egípcios e britânicos, tanto para pesos como medidas nas localidades. 15. A tribo Neur possui uma tradição de casamento fantasma, na qual um homem pode se casar com uma mulher como substituta de seu irmão falecido. Os filhos nascidos dessa união serão considerados descendentes do morto, e o fantasma é o pai socialmente reconhecido. 16. A tribo Mundari são pastores de gado e ferozes guerreiros. Vivem muito perto de seus animais e nada é mais importante para eles do que suas vacas. Os Mundari têm como passatempo a luta livre e a praticam em todas as idades. Existem clãs com heróis de luta livre conhecidos por todo o país. 17. As vacas, assim como as armas, são as posses que mais se protegem e são bem guardadas para que ladrões não as levem. É que as vacas são frequentemente utilizadas como moeda de troca em vários negócios. 18. A tribo Zandi ainda pratica a poliginia, então os homens podem ter várias esposas. No passado, chegavam a acumular tantas mulheres que os jovens tinham dificuldade em encontrar com quem se casar.
Esses clãs são totêmicos, então acreditam que ao morrer, o corpo-alma se transforma em um animal totêmico. 19. Os Bemba se dividem em 40 clãs, que são matrilineares e praticam a poligamia, embora a primeira esposa desfrute de um status especial. Suas cerimônias de enterro estão entre as mais elaboradas dos falantes de Bantu. 20. A sociedade Bari é dividida entre homens livres e servos, ferreiros, caçadores e grupos similares que formam castas inferiores. Tanto os homens quanto as mulheres passam por um rito de iniciação, na qual os incisivos inferiores são removidos. 21. Os Shilluk historicamente estavam unidos em um único estado liderado por um rei divino. Além de várias classes de realeza, os Shilluk se dividiam em plebeus, servos reais e escravos. 22. Os clãs Aniwa são patrilineares, e os membros de uma linhagem vivem na mesma aldeia. Cada aldeia é composta por 200 a 2.000 pessoas, com vários clãs não relacionados. Diferentemente de outros clãs, os Aniwa são monógamos. 23. Uma das formas mais importantes de expressão cultural entre os grupos analfabetos do Sudão do Sul é a expressão oral, utilizada para a expressão criativa do folclore e mitos, bem como para narrar a história e as tradições. 24. Muitos grupos marcam as etapas do ciclo da vida: nascimento, puberdade, casamento e morte, com práticas rituais e cerimoniais. Cicatrizes e tatuagens como método de adorno ritual são comuns. 25. Entre os clãs que praticam a poligamia, considera-se que esse costume é um bom método para ampliar as relações afins, como as sogras, a fim de adquirir uma rede maior de apoio. 26. Embora o divórcio seja comum atualmente, no passado acreditava-se que um casamento desfeito era algo vergonhoso, porque destruía a rede de relacionamentos formada. 27. Cereais como milho e sorgo são as fontes mais populares de sustento no país, complementados por uma grande variedade de frutas, legumes e vegetais frescos cultivados na região. 28. Alguns dos pratos desfrutados no campo incluem quisra, um pão largo e plano que acompanha muitas refeições. Também é comum uma papa feita à base de sorgo, que pode ser servida com carne ou legumes. E o fu, um prato feito à base de purê de feijão e especiarias, ao qual são adicionados outros alimentos. 29. Os Ande se destacam como artesãos e artistas. Sua produção de lanças, facas e escudos foi um fator determinante para que pudessem dominar outras tribos vizinhas, o que fez a cultura Zande se difundir bastante. 30. Os Ande contemporâneos são conhecidos por suas artes feitas de ferro, argila e madeira. Alguns incluem entre seus materiais tintas acrílicas, aquarelas ou a óleo. 31. Existe um estilo tradicional de música em que os cantores atuam sem acompanhamento musical, ou com apenas um toque de tambor limitado. Também é popular um estilo musical conhecido como fusão sudanesa, que mistura ritmos árabes e africanos. 32. As lutas livres são usadas como parte das atividades que marcam o final da temporada agrícola e incluem a participação de espectadores cantando e dançando em apoio aos competidores. 33. O basquete é um esporte muito popular no Sudão do Sul e existem jogadores de renome internacional que vêm desse país, como Manute Bol e Luol Deng. 34. O jogador mais alto da história da NBA foi justamente Manute Bol, homem da tribo Dinka, que media 2,31 metros. 35. Os Dinkas reverenciam a um único deus, chamado Nialik, que fala com eles através de espíritos que possuem temporariamente alguns indivíduos, que servem como ponte de comunicação. 36. Os jovens Dinkas chegam à idade adulta através de um processo de iniciação que inclui marcar suas testas com um objeto afiado. Durante essa cerimônia, eles adquirem um segundo nome relacionado a uma cor de vaca. 37. O futebol era muito popular, e até mesmo o país era uma das potências na África nesse esporte. Mas durante o longo conflito civil, os jogos foram interrompidos. Quando o conflito terminou, o futebol começou a ganhar popularidade novamente, devido aos esforços do governo em envolver os jovens na prática desse esporte. 38. O Sudão do Sul tem uma das populações mais jovens do mundo, com cerca de metade dela com menos de 18 anos e 2/5 com menos de 15. 39. De
De acordo com um relatório de 2018, 73,7% da população do país tem menos de 30 anos, e a porcentagem continua aumentando, porque eles têm uma alta taxa de fertilidade, com 4,74 filhos por mulher sul-sudanesa. 40. O nome do país significa Terra dos Negros. Mas, curiosamente, houve uma tendência nos últimos anos de clarear a pele, e isso se tornou cada vez mais popular. Em resposta, as autoridades lançaram campanhas para que os jovens se orgulhem de sua pele escura. 41. À medida que os padrões de beleza afrocêntricos se tornaram mais celebrados internacionalmente, vários modelos de alto perfil conquistaram o mundo da moda, como Alec Weck, Adut Ashek, Aweng Adeshwo e Nyakin Getwet. 42. O país depende de ajuda e doações de países como Reino Unido, Estados Unidos, Noruega e Países Baixos, para complementar seu orçamento e atender às necessidades básicas de seus cidadãos. 43. As pessoas costumam viver muito perto de seus parentes, e essa cultura familiar é muito importante no país. Compartilhar refeições em comum é uma prática frequente na maioria das comunidades. 44. Uma das tradições mais enraizadas na cultura sul-sudanesa é que os filhos devem se dedicar às mesmas atividades profissionais que seus pais e mães exerceram. 45. A primeira criança que nasceu no Sudão do Sul quando já era uma nação independente recebeu o nome de Independente, mas infelizmente sobreviveu apenas um pouco mais de um ano. 46. O país possui praticamente nenhuma infraestrutura turística, porque não há estradas pavimentadas e a rede de comunicações é muito escassa. O território sofreu grave negligência por parte do regime de governo anterior à sua independência, devido a questões raciais, já que os sulistas são predominantemente negros, enquanto os nortistas são em sua maioria árabes. 47. Nimule é um importante parque nacional que abrigava o rinoceronte branco, atualmente extinto. Esse parque está localizado perto da fronteira com Uganda e cobre uma área de 663 km². 48. Algumas das regiões mais quentes do mundo estão localizadas no Sudão do Sul, então o clima é muito quente durante a maior parte do dia, o que exige que as pessoas usem roupas leves e soltas para permitir a passagem do ar. Tradicionalmente, apenas as partes íntimas são cobertas e é comum encontrar adolescentes caminhando ou brincando nus. 49. O pântano de Sud é um dos maiores pântanos do mundo. Durante a temporada de chuvas, o Sud se estende por cerca de 130 mil quilômetros. A água flui através de canais entrelaçados, cuja situação vai mudando a cada ano. Nas águas mais rasas crescem densas moitas de papiro, que se tornam tão densas que formam ilhas temporárias. Você já ouviu falar de algumas dessas curiosidades sobre o Sudão do Sul? Compartilhe com a gente nos comentários qual foi a que mais te surpreendeu e se você conhece algum fato que possa ser adicionado à lista. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam como é a nação mais jovem do mundo.